Olá pessoal, o tema de hoje será bem interessante. Hoje eu vou falar sobre Ancalagon, o Negro, aquele grande dragão que foi derrotado na Guerra da Ira, que é contada no Silmarillion, e ele é envolto aí de muitas controvérsias, né? Porque várias histórias foram inventadas aí na internet sobre ele, e nós vamos ver aqui que muita coisa daquilo que é falado não está realmente nos escritos de Tolkien. Inclusive eu já até gravei um vídeo sobre ele para o canal do Tolkien Brasil. No entanto, a imagem ficou meio ruim e nesse vídeo aqui eu estou acrescentando novas informações para os nossos estudos aqui sobre Ancalagon. Vamos lá! Entre outras coisas que a gente pode encontrar por aí, o pessoal fala que Ancalagon foi o maior, o mais poderoso de todos os dragões da Terra-média. Falam que ele foi o pai dos dragões alados. A citação até de que ele seria tão grande quanto uma montanha, e uma citação que é recorrente, que a gente vê muito, que ele, ao voar, suas asas seriam tão grandes que ele cobriria a luz do sol sobre toda a Arda. Essa é uma citação famosíssima que muita gente fala, repete. No entanto, não existe essa citação em lugar algum da obra de Tolkien. Se alguém conhecer, por favor, me fale. Mas até hoje eu nunca encontrei essa citação, salvo na Wikipédia. E o Wikipédia não é fonte para estudos de Tolkien. Da outra vez que eu gravei sobre esse tema, parece que teve gente que ficou com uma certa raivinha aí do que eu falei. Estou brincando, né? Porque parece que derrubou alguns mitos aí que o pessoal tinha, de que o Ancalagon realmente era o maior dragão. Mas, gente, nós estamos aqui estudando Tolkien. E para estudar Tolkien, a gente tem que se debruçar sobre aquilo que ele falou, né? Tá certo que muitas vezes a gente lê alguma coisa, a gente imagina de um jeito, mas muitas vezes aquilo que a gente pensa deve ser limitado ao que o autor escreveu. E a gente vai ver que numa interpretação, não dá para considerar que Ancalagon foi toda essa majestade que as pessoas imaginam dele. Então, para começar, vamos para o Silmarillion, já que é impressionante, mas menos de um parágrafo se fala sobre ele, mas foi o suficiente para criar todo um mito ao redor de Ancalagon. Vamos lá! Vendo então que seus exércitos estavam derrotados e seu poder disperso, Morgoth se acovardou e não ousou entrar ele mesmo em combate. Soltou, porém, sobre os inimigos o último ataque de desespero que havia preparado. E dos fossos de Angband saíram os dragões alados que nunca haviam sido vistos. E tão súbita e desastrosa foi a investida dessa terrível esquadrilha que o exército dos Valar foi forçado a recuar, pois a chegada dos dragões veio acompanhada de fortes trovões, relâmpagos e uma tempestade de fogo. Eärendil, apareceu, refugindo em luz branca, e em torno de Vingloth estavam reunidas todas as grandes aves dos céus, com Thorodor como comandante. E houve batalha no ar o dia inteiro e toda uma noite escura de dúvidas. Antes que nascesse o sol, Eärendil matou Ancalagon, o Negro, o mais poderoso do exército de dragões, e o lançou das alturas. O dragão caiu sobre as torres das Thangorodrim, que foram destruídas com sua queda. Nasceu então o sol, e o exército dos Valar saiu vencedor, enquanto quase todos os dragões foram exterminados. O que a gente já pode perceber aí, que as palavras do Tolkien exatamente são que Ancalagon é o mais poderoso do exército de dragões. Ou seja, ele afirma expressamente que Ancalagon era o mais poderoso daqueles dragões, daquela luta específica. Em momento algum aqui, ele fala ou que Ancalagon é o mais poderoso dos dragões alados, ou de qualquer tipo ou espécie de dragão. Caso contrário, ele não teria especificado tão bem que Ancalagon era o mais poderoso do exército dos dragões. Tem uma nota ao final do Silmarillion, no glossário, falando melhor, que Christopher Tolkien faz essa afirmação, que Ancalagon é o mais poderoso dragão alado de todos. No entanto, o glossário foi escrito por Christopher Tolkien, não foi escrito por Ronald Tolkien.
Então nós não sabemos de onde Christopher tirou essa informação. Por isso que nós não podemos considerá-la exatamente o cânone, ou uma coisa que está realmente concreta dentro do legendário de Tolkien. Lógico que Christopher Tolkien merece todo o crédito por ser filho de quem é e ter tanto conhecimento sobre a obra do pai. Mas nós temos que ver essa parte com reservas. Afinal de contas, ele não fala de onde ele tirou essa informação, se o pai dele deixou algum escrito de que realmente Ancalagon seria o mais poderoso dragão alado da Terra-média. Uma outra coisa que nós devemos comentar aí nessa parte, quando ele fala que quando o dragão caiu, ele derrubou os 3 picos, né, as 3 torres de Angband. Devido a esse fato, muita gente interpreta que o dragão precisaria ter dimensões titânicas, né? Mas a gente sabe que a gravidade não funciona muito bem dessa forma, porque mesmo um corpo menor, ele caindo, dependendo da distância que ele percorre, a aceleração da gravidade, ele vai causar um estrago muito grande. Não precisa ser um corpo titânico, né? Em proporções gigantescas. Existe aqui um outro aspecto que não é muito levado em consideração pelos leitores. É o que é destacado num artigo que nós inclusive temos no site Tolkien Brasil. Eu vou colocar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. É um artigo escrito por John Garth, que é um dos mais conhecidos biógrafos de Tolkien. Escreveu o livro Tolkien and the Great War, Tolkien e a Grande Guerra, contando as experiências de Tolkien na Primeira Guerra Mundial. E nesse artigo, John Garth comenta sobre aquela famosa escala dos dragões, que vocês já devem ter visto aí na internet. Então o que John Garth ressalta a respeito dessa escala de dragões, dessa tabela? Que ela não pode ser levada em consideração, sem querer desmerecer o trabalho da artista que fez, mas não há embasamento nos escritos de Tolkien para fazer essa comparação certinha entre os diversos tamanhos de dragões, simplesmente porque Tolkien não deixou parâmetros para que isso fosse feito. Você pode ver que é uma tabela que ela não segue fundamento em nada do que Tolkien escreveu. Uma das dificuldades de se comparar criaturas de diversas eras diferentes é porque, e isso é destacado por John Garth no artigo, Tolkien ele tinha 2 maneiras de escrever, e essas 2 maneiras estão presentes no Silmarillion. Em determinados momentos, Tolkien escreve de uma forma mais moderna ou mais contemporânea. Já em outros, Tolkien ele escreve de uma forma mais medieval, uma visão mais poética dos acontecimentos. Ou seja, não há muitas vezes o que ele fala, a gente tem que dar um desconto, digamos assim, porque não é literalmente aquilo que ele está escrevendo. Por exemplo, vocês se recordam da luta de Fingolf com Morgoth, né? Quando Fingolf o desafiou para um duelo entre os dois e tudo mais. Existe um momento que Tolkien afirma que Morgoth se postou como uma torre em frente a Fingolf. Isso quer dizer que Morgoth tinha o tamanho de uma torre? Não. Senão ele também não teria conseguido pisar no pescoço, na garganta de Fingolf em determinado momento da luta. Esse é apenas um exemplo dessa mistura de linguagem de Tolkien, que às vezes ele fala numa linguagem figurada, medieval, poética, e em outras ele fala de uma forma mais contemporânea. Ainda a respeito da questão da queda do dragão e da destruição da Thangorodrim, eu vou ler agora uma parte do Senhor dos Anéis que dá para a gente fazer um comparativo bacana com essa passagem aí do Silmarillion. Ali no Celebdil havia uma janela solitária sobre a neve, e diante dela se deitava um espaço estreito, um ninho vertiginoso sobre as névoas do mundo. Lá o sol brilhava violentamente, mas tudo embaixo estava envolvido por nuvens. Ele saltou para fora, e no momento em que o alcançava explodiu em chamas novas. Ninguém estava lá para ver, ou talvez em eras posteriores alguém ainda cantasse sobre a Batalha do Pico. De repente Gandalf riu. Mas o que diriam nas canções? Aqueles que olharam para cima de um ponto distante pensaram que a montanha estava coberta pela tempestade. Ouviram trovões e relâmpagos, diziam eles, atingiam Celebdil e ricocheteavam em línguas de fogo. Isso não é o bastante? Uma grande fumaça se ergueu à nossa volta. O gelo caiu como chuva.
Joguei o inimigo para baixo, e ele caiu e quebrou a encosta da montanha, no ponto em que a atingiu ao ser destruído. Depois a escuridão me dominou, e eu me perdi do pensamento e do tempo, e vaguei muito por estradas que não vou contar. Essa aí foi a luta de Gandalf com a ruína de Durin, o Balrog de Moria. Perceberam o que ocorreu quando Gandalf o jogou? O Balrog destruiu a encosta da montanha, naquele ponto onde ele bateu. E nós sabemos o tamanho de um Balrog por causa do segundo livro da série The History of Middle-earth, que é o The Book of Lost Tales, parte 2. Ele afirma que o Balrog tem o dobro do tamanho de um elfo. Então, se o Gandalf estava lutando com um Balrog que tinha o dobro do tamanho de um elfo, e esse Balrog não cai nem de uma distância muito grande, provavelmente de onde ele caiu até a encosta, e quebrou aquela encosta da montanha, imagine então o estrago que um dragão não faria, caindo lá de cima dos céus, em cima dos picos das torres da Sangorodrim. Mas então qual seria um tamanho aproximado de um dragão para Tolkien? E aqui eu já vou lhe dar um aviso. Pode ser que essa informação que eu lhe dei, ela destrua alguma imagem que você tenha da Terra-média ou das criaturas que Tolkien criou. Porque é o seguinte, em 1938, ele deu uma palestra só sobre dragões. Depois do sucesso de O Hobbit, ele foi convidado para fazer esse trabalho e ele deu uma palestra inteira sobre dragões. Essa palestra ela nunca foi publicada na íntegra. No entanto, alguns pesquisadores e tolkienistas eles tiveram acesso aos papéis que estão arquivados na livraria Baudelaire. E lá consta essa palestra sobre dragões na íntegra. E nós temos alguns trechos dessa palestra que esses autores, esses pesquisadores, colocaram nos seus livros. Por exemplo, no livro The History of the Hobbit tem uma parte, no livro Tolkien Artist and Illustrator também tem uma parte lá. E lá Tolkien afirma qual seria o tamanho de um dragão respeitável. Ou seja, um dragão que colocasse medo nos habitantes da Terra-média. E qual seria? Fazendo a conversão, pasmem, um dragão respeitável para Tolkien teria 6,1 metros de comprimento. E ele afirma ainda que esse é o tamanho de Smaug, aquele que foi o maior dragão da Terceira Era, segundo o próprio Tolkien. Isso é meio surpreendente, já que, principalmente para quem tem aquela imagem cinematográfica daquela besta enorme de proporções titânicas. Para Tolkien, um lagarto de 6,1 metros já era assustador o suficiente. Inclusive, ele fez até uma ilustração de um guerreiro enfrentando um dragão. E nós podemos ver que o dragão da ilustração bate mais ou menos com esse tamanho que ele informou na palestra. Vejam aí. Bom, então nós já sabemos que um dragão respeitável para o Tolkien tinha cerca de 6,1 metros a um pouco mais. O maior dragão que eu tenho conhecimento dentro dos livros de Tolkien é o dragão que aparece em Beowulf. Só que esse dragão não foi criado por Tolkien. Na verdade, Tolkien apenas traduziu o poema épico Beowulf. E nesse poema, o dragão tem 15 metros de comprimento. Nós sabemos que Beowulf teve muita influência sobre Tolkien. Então, quem sabe, um dragão grande para ele seria um dragão de 15 metros. Então, a gente pode fazer mais ou menos uma estimativa aí. Já que ele falou que um dragão respeitável tinha 6,1 metros, lógico, fazendo a conversão, ele deu o número em pés, e aqui nossa medida métrica é em metros, e 6,1 a 15 metros. Vamos estabelecer mais ou menos isso aí. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de possuir asas, Ancalagon seria o maior ou mais poderoso dragão da Terra-média. Realmente as asas dão uma vantagem enorme a uma criatura, mas no entanto ela traz outras desvantagens. Por exemplo, se não voasse, Smaug nunca teria sido morto da forma que foi, já que sobrevoando a cidade do lago ele deixou exposto seu ponto fraco, que era aquele ponto onde a flecha alcançou. Então,
e nós sabemos que os dragões de Tolkien eles possuem uma couraça na parte das costas, mas todo o seu dorso, no caso, a parte da frente, é desprotegida. E o fato dele voar, na verdade, ele expõe aquela área desprotegida. Mas o que é que nós temos de concreto sobre os dragões alados e os dragões que não são alados? No The History of Middle-earth, volume 2, existe uma nota de Christopher Tolkien a respeito, onde ele fala o seguinte: a sugestão é de que os dragões alados foram um refinamento do design original de Morgoth, que tomou corpo em Glaurung, o pai dos dragões, que caminhava sobre sua barriga. De acordo com o conto de Turambar, por outro lado, dentre os muitos dragões de Melkor, alguns eram menores, frios como cobras, serpentes, e desses muitas eram criaturas aladas, enquanto outros, os maiores, eram quentes e pesados, dragões de fogo, e estes não tinham asas. Nós temos aí então uma afirmação expressa de que os maiores e mais pesados dragões, na verdade, eram aqueles que não possuíam asas, a exemplo de Glaurung, o pai dos dragões. Um outro ponto que nós vemos as pessoas comentarem muito na internet é o fato de que Ancalagon teria rechaçado todo o exército dos Valar durante a batalha. Só que tem um detalhe aí. Primeiro que Ancalagon não estava sozinho nos ares. Havia toda uma esquadrilha de dragões alados. E o que fez o exército dos Valar recuar foi toda essa esquadrilha. E uma coisa que o pessoal confunde muito é que as hordas dos Valar não eram formadas por Valar. Os Valar permaneceram em Aman, nas Terras Imortais. O seu exército ele era liderado por um Ainur, por um Maia, que era Eonwë, que era o arauto de Manwë, tudo bem. No entanto, o exército em si era formado por elfos. Os Vanya, que era aquela família de elfos que não participa das histórias que nós conhecemos da Terra-média, eles permaneceram afastados dos acontecimentos, apenas morando em Valinor. Aqueles Noldor que não participaram do juramento de ferro também estavam nos exércitos dos Valar, e uns poucos Teleri que conseguiram passar por cima daquele ranço que ainda tinham do fratricídio de Alqualondë. Poucos Teleri participaram, mas tinha alguns aí participando da batalha. Então, recapitulando, o exército dos Valar, que foi afastado pela esquadrilha de dragões alados, não era formado por Valar, e sim por elfos, Vanya, alguns Noldor e alguns Teleri. Mas um aspecto que deve ser levado em consideração quando a gente fala de dragões é que para Tolkien, mais importante do que seu tamanho e bestialidade, na verdade, é o espírito maligno que mora dentro daquele lagarto. Quem conhece a história aí dos filhos de Húrin, quem lê o livro, sabe que Glaurung ele praticou muitas maldades, as mais contundentes não foram fisicamente, na verdade foram jogos mentais. Ora, ele dominou a mente de Nino, a irmã de Túrin, ele fez valer a maldição de Morgoth sobre a família de Túrin, e esse é um aspecto que é levado em consideração fortemente por Tolkien. Inclusive, já em 1938, naquela palestra sobre dragões que eu falei para vocês, ele já ressalta esse aspecto aí, que não importa o tamanho de um dragão, o que vale mais é a sua malícia e a maldade daquele espírito que habita aquele corpo. Existem dois pedacinhos que eu separei dessa palestra que ressaltam bem esse aspecto. O ricochetear da cauda de um dragão era perigoso. Alguns tinham asas, o tipo de asas lendárias que se liga às patas dianteiras, não sendo uma deformação delas. As espécies aladas eram certamente especialmente alarmantes, embora alguns dos mais medonhos e malignos desses monstros não tivessem asas. Mas embora o dragão possa ser de um tamanho primevo e imensurável, além dos poderes de um herói,
sua ameaça real não estava na couraça, ou nos dentes, ou no tamanho. O dragão pode ter sido baseado nos lagartos, mas era mais terrível do que qualquer dinossauro, pois era eivado de um espírito horrendo, colocado nele pelos criadores de lendas. Era cheio de malícia. Nós vimos aí então que talvez Ancálogon não fosse esse dragão tão terrível quanto as pessoas imaginam por aí, já que Tolkien citou apenas em 1 ou 2 parágrafos do Silmarillion, não ressaltou nenhuma característica da malícia ou do espírito terrível que possuía nele, ao contrário do que fez com Glaurung, onde isso é bem ressaltado. E ainda que a gente lembre daquela parte do Senhor dos Anéis, o Conselho de Elrond, quando Gandalf diz que nem mesmo o fogo de Glaurung conseguiria derreter um anel, isso aí também não é indicativo do poder de dragão de Ancálogon, porque nós acabamos de ver que para Tolkien o mais importante não era o aspecto físico, e sim a mente, aquela mentalidade maligna, cruel, terrível daquele ser, daquela criatura que vivia ali no corpo de lagarto. Então, pessoal, eu acredito que muita gente veio assistir esse vídeo achando que, na verdade, a gente ia falar que Ancálogon era o mais terrível, o mais poderoso e o maior dragão da Terra-média. E eu espero que ninguém me odeie por desconstruir essa imagem. Mas uma coisa que já deve ficar clara é que quando nós estamos estudando Tolkien, suas obras, muitas vezes essa imagem que a gente tem de alguma coisa, realmente ela vai ser destruída. Porque às vezes a gente lê uma coisa, entende outra, e as evidências mostram o contrário. Principalmente quando a gente está muito acostumado com as imagens de filmes, de artistas, de artes conceituais, muitas vezes aquela é a visão de um artista, não é necessariamente a visão do Tolkien. E vocês viram aqui que tudo que foi falado foi baseado em escritos. A gente viu coisas do The History of Middle-earth, anotações de Christopher Tolkien, a gente foi no Silmarillion, a gente foi lá naquela palestra sobre dragões de 1938 e as evidências estão aí. O debate permanece em aberto. Quem tiver mais alguma informação extra, que quiser acrescentar ao debate, não esqueça de comentar aqui na nossa fanpage, aqui no YouTube também. Então, eu quero aqui agradecer todo mundo que tem participado. Nós estamos conseguindo um número muito bom de inscritos. Nós temos o que? Mais ou menos um mês aí de existência do canal. Nós já passamos de 700 inscritos. Eu quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Muita gente comentando, elogiando, dando sugestões. Vocês estão vendo que nós já estamos começando a acatar aí os temas sugeridos pelo pessoal. E eu quero realmente agradecer todo mundo aí que está participando, que está ajudando o canal a crescer. Porque tudo isso aí, esse feedback positivo que vocês nos dão, dá mais gás para a gente continuar nesse estudo aqui. Porque são temas apaixonantes. Nós estamos tentando aqui preencher uma lacuna que havia aqui no YouTube, nas redes sociais, na internet, que é um canal 100% dedicado a J.R.R. Tolkien. E a participação de vocês, como sempre, é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, né? E eu espero que nós estejamos agradando. Então, eu agradeço a todos por nos acompanhar, por ter assistido esse vídeo. E não esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Muito obrigado a todos e um abraço!